conselho de rei. Há quem diga que se um conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas a Bíblia, ela traz diversos relatos de aconselhamentos de Deus para mim e para você. No conselho de hoje, nós iremos se basear justamente na vida de Davi e Salomão. O contexto é o seguinte: Davi está prestes a morrer e ele aconselha, dá instruções, dá um passo a passo do que o seu filho, seu sucessor Salomão, deveria fazer. Talvez você seja um pai e precisa aconselhar o seu filho. Talvez você seja uma mãe que também precisa aconselhar o seu filho. Talvez você seja um tio, ou uma tia, ou um avô, ou uma avó, que precisa dar um conselho a alguém, a um neto, a um sobrinho. E hoje nós iremos aprender que tipo de conselho nós deveremos dar. Um conselho de rei, justamente um conselho que Davi dá ao sucessor, ao seu filho Salomão, inspirado, logicamente, por Deus, porque nós vamos enxergar o quão rico e quão profundo são estes conselhos. Primeiramente, nós sabemos que nós vivemos um momento em que os jovens passam por desafios, desafios que parecem ser muros tão gigantes que não se consegue vencê-los, nem muito menos derrubá-los. Os nossos jovens estão doentes, os nossos jovens estão com uma neurose coletiva, os nossos jovens estão possuídos e carregados, ou na verdade foram golpeados e sofrem problemas e transtornos psicológicos de graus jamais visto, com depressão, ansiedade, uma vida acelerada e assim por diante. Só que antes disso, e é mais ou menos neste contexto que Davi já se antecipa a estes problemas ou problemas semelhantes e instrui Salomão de que forma ele deveria agir. Eu trago esses relatos associando a juventude de hoje, porque a juventude de hoje precisa ouvir atentamente estes conselhos. Pois bem, o texto se encontra em 1 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4 apenas. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Ou seja, o primeiro ponto que nós observamos aqui é o quadro realista do conselheiro. O conselheiro aqui, Davi, ele tem os pés no chão, ele é realista, ele é verdadeiro, ele sabe o que estava prestes a acontecer. E Davi simplesmente diz: estou para seguir o caminho de toda a terra. Davi já deixa claro que ele já tinha um destino. Que destino era esse? Justamente o seu último dia, justamente o seu final de vida, justamente o fim estava próximo. Então Davi já alerta, sendo realista: eu vou morrer. E por isso ele diz: seja forte e seja homem. Esse é o primeiro conselho. O primeiro conselho de hoje é sobre identidade. Quando Davi diz seja forte e seja homem, é justamente para que Salomão desenvolva essas duas características. Forte, porque fortaleza, se sentir seguro, nos traz resiliência, ou seja, uma capacidade de passar por momentos difíceis, de passar por momentos duros, de passar por momentos de muita dificuldade, mas não romper, mas não estourar, mas não friccionar. Então, fissurar. Então, perceba que é necessário que nós sejamos fortes. E forte quer dizer resiliência, resistência, força, justamente porque o caminho não é fácil, o caminho é dolorido, a vida são muitos percalços, estradas tortas, cheias de buracos, cheias de muralhas, cheias de curvas, cheias de lugares íngremes e também lugares de declínio, onde nós precisamos
ter o carro da nossa vida de uma forma forte e resiliente para que não percamos o controle da condução da nossa vida. Perceba que essa fortaleza não é só física, nós também precisamos desenvolver um fortalecimento psicológico. Então, primeiro ponto, seja forte e seja homem. Isso nós vamos desenvolver identidade. Quando Davi diz seja homem para Salomão, é para que Salomão exerça moral, para que ele leve sua vida com seriedade, haja, execute, pense de forma justa e seja uma pessoa comprometida e não uma pessoa vaga, e não uma pessoa imoral, e não uma pessoa brincalhona que leva a vida de qualquer jeito. Então perceba que Davi já deixa claro duas características que Salomão precisava desenvolver. Seja forte e seja homem. Para você que é do sexo feminino, para você que é mulher, é a mesma realidade. Seja forte e seja mulher, mantenha a sua identidade. E o segundo objetivo, o segundo conselho é obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Precisamos obedecer a Deus. A Bíblia sempre que fala sobre amar a Deus, é amar e obedecer andam juntos. Você não ama a Deus se você não obedece. E se você não obedece a Deus, você não ama. Então, para amar Deus, você precisa obedecer. E se você obedece a Deus, você ama a Deus. Está interligado, está conectado e são inseparáveis essas duas palavras quando se refere ao amor de Deus. E aí o salmista diz: ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos. Pois bem, Davi mostra para Salomão que haverá um caminho e o caminho a ser seguido é Deus. O caminho a ser seguido é Jesus. João 14,6. Eu sou o caminho. Então, devemos seguir o nosso Senhor Jesus e obedeça os meus decretos. Salmo 119, verso 8, inclusive, salmo escrito é um salmo davídico. Salmo 119, verso 8. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Então, é um conselho que Davi dá a Salomão, mas é um conselho que ele mesmo praticava em sua vida. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Então, perceba que é um pedido de Davi, um pedido suplicante e afirmativo de que, obedecendo os decretos de Deus, ele exigia, de certa forma, que Deus não o abandonasse. Mas só exigimos de Deus, ou melhor, só supliquemos a Deus que ele nunca nos abandone, se nós obedecer os seus decretos. Davi faz isso, escreve isso e justamente instrui o seu filho, ou seja, dá a instrução de que Salomão deveria obedecer os seus decretos. Precisamos obedecer aos decretos do Senhor, aos seus mandamentos. Inclusive a palavra mandamentos só no Salmo 119 aparece 22 vezes. Aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escrito na lei de Moisés. Então perceba que Davi traz dois conselhos. O primeiro, para que o seu filho seja forte e seja homem. E segundo conselho, para que ele obedeça às exigências de Deus. Dentre elas, andar em seus caminhos, obedecer os seus decretos, seus mandamentos, ordenanças e testemunhos, conforme de acordo com a lei de Moisés. Então, para que nós possamos andar nos caminhos de Deus, para que nós possamos obedecer os decretos de Deus, as ordenanças de Deus, a lei de Deus, os preceitos de Deus, os juízos de Deus, nós precisamos estar de acordo com a lei de Deus. Ou seja, a nossa vida, ela precisa ser baseada justamente
na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. Então, que este conselho de rei possa ser tomado, seguido e vivido de forma prática na minha e na sua vida. Porque o salmista sabia bem, ou melhor, o rei Davi, que também é salmista, sabia bem que o seu filho iria precisar para vencer as batalhas futuras, governar um reino complexo, lidar com situações novas de vida, situações adversas, sejam pessoais, sejam espirituais, sejam de forma social, sejam de forma governante, até porque Salomão iria governar todo o povo de Israel. Então, Davi sabia do que é que ele precisava. E é justamente o que Salomão precisava, que Davi entendia que ele precisava, que eu e você precisamos. Agir de acordo conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus, Salmo 119, verso 105. Luz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Esta é a palavra de Deus. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que acessa um ponto, que divide a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga as intenções do coração do homem. Então perceba que Davi sabia que Salomão precisava meditar, ouvir e viver de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus iria trazer discernimento, iria trazer bagagem, iria trazer suporte, iria torná-lo homem, iria torná-lo forte. A palavra de Deus traria aquilo que está oculto aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, e traz vida, direção e sentido para a minha, para a sua vida. E Davi entendia que tudo isso, que a palavra de Deus traria tudo isso também para a vida de Salomão. Então, que esta palavra, que este conselho de rei, não fiquem apenas nos corredores das nossas vidas, mas que este conselho de Deus, do rei Davi, acesse as portas do meu e do seu coração. Que Deus nos abençoe.